Promove blitz educativa da Semana do Motociclista para conscientizar sobre a segurança no trânsito. A Associação Comercial e Industrial de Campinas lança a plataforma Banco de Currículos para empresas e profissionais da região. Câmara Integrada comemora os aniversários dos servidores, comissionados e terceirizados do mês de julho em grande estilo, com muita música boa. No Giro Ambiental, vamos falar sobre o projeto IDARSA, que utiliza inteligência artificial para monitorar e identificar peixes na Amazônia. Olá, boa tarde. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 29 de julho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia, mais um minuto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776, ou você pode participar mandando o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. A INDEC está realizando a Semana do Motociclista, com uma blitz educativa realizada na Avenida Alix da Cunha, nas proximidades ali da estação BRT Anhanguera, para reforçar a importância da adoção de comportamentos seguros para prevenir sinistros e também preservar vidas no trânsito. Então, eu aciono agora o repórter Felipe Gomes com todas as informações. Seja bem-vindo e boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde para você que está acompanhando a programação ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, Gabriel. A INDEC realiza nesta quarta-feira mais uma ação da Semana do Motociclista. A iniciativa reúne orientações e distribuição de equipamentos de segurança para conscientizar quem utiliza a moto no dia a dia sobre a importância da prevenção de acidentes. Mas quem está aqui comigo vai trazer todos os detalhes sobre a ação é ele, Luiz Carlos Meck, ele que é líder operacional na Divisão de Educação e Cidadania. Luiz, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Primeiro explique pra gente qual é a importância da realização dessa Semana do Motociclista. É muito importante essa Semana do Motociclista, principalmente para a prevenção de sinistros no trânsito na cidade. Já estamos tendo uma melhora aí no quadro de sinistralidade na cidade, né? Uma redução bacana nesses primeiros 5 meses desse ano de 2026, tá? E estamos aqui nessa semana para tentar reduzir mais ainda essa sinistralidade na cidade de Campinas. E sobre a ação de hoje, o que está sendo distribuído aqui para a população motociclista que está passando por aqui? Hoje estamos distribuindo 250 antenas, juntamente com um parceiro aqui da CCR, tá? E também temos mais eventos aí no decorrer dessa semana. Aproveitando um pouco o gancho da resposta do senhor sobre os eventos dessa semana, quais são esses eventos para a população que está nos acompanhando em casa, ficou curiosa e se quiser acompanhar? Ótimo. Dia 30, iremos estar ali na Avenida Teodoreto de Almeida Camargo, ao lado da Bambini, né, próximo ali ao Tapetão, né, que o pessoal conhece bem aqui na cidade. E estaremos juntamente com outra concessionária parceira nossa, que é a Rota das Bandeiras, tá? No horário das 11 às 14 horas. E o senhor também citou a questão das concessionárias. A gente está vendo que aqui hoje tem a participação de uma concessionária. Explica pra gente como funciona essa parceria entre vocês? São concessionárias das estradas que passam pela cidade de Campinas, então esses índices de sinistralidade eles também agregam dentro da cidade, né, esses números. Então nada mais justo de estar
sendo parceiros deles e eles trazendo também um material aí para a gente estar evitando essa sinistralidade em todo o contexto da cidade, por eles cruzarem por dentro da cidade de Campinas. Então essa parceria é muito bem-vinda, né? Por causa desse material que a INDEC também faz essa distribuição de folhetos orientativos aí para os motociclistas e também tem mais programação para a semana, viu? E sobre as orientações para quem está nos acompanhando em casa, quais são essas orientações para quem utiliza a moto no dia a dia? Certo. Principal, capacete afivelado. Muito motociclista ele usa sem o fecho no pescoço e isso é muito prejudicial a ele. Num caso de um sinistro, ele perder esse capacete, né, ali naquele momento e não salvar ali a vida dele naquele momento. Essa antena que a gente está distribuindo devido ao mês de julho ser um mês de férias das crianças, muita pipa, né, no ar aí da cidade e muitos deles usam o cerol. E essa antena, ela tem uma serrinha no pontinho de cima dela, que se tiver essa linha cortante e esse motociclista está passando ali naquela avenida naquele momento, pode vir a trazer ele a um óbito, né, de cortar o pescoço dele. Então essa serrinha ela vai cortar essa linha e ele vai poder transitar em segurança. Também é orientado a roupas grossas, né, porque a roupa, uma jaqueta, uma calça comprida, um sapato fechado, ela evita o quê? Numa queda, o que pode acontecer? Ela é uma segunda pele, porque protege o corpo desse motociclista, né? Umas luvas também, sempre muito bom ele estar usando essas proteções que é para ele mesmo ali num sinistro ali de uma queda ou numa colisão com algum tipo de automóvel. Ô Luiz, e a gente sabe que hoje em dia o número de acidentes e mortes envolvendo motociclistas é preocupante no país inteiro. Como ações como essa, desenvolvida pela INDEC em parceria com as concessionárias, pode auxiliar para a redução desses números? Porque é um momento de reflexão. Quando você para o motociclista e você orienta ele, dá um brinde para ele e dá uma sensação de proteção para ele, orientação e o acessório para ele se proteger, isso eu acho que é fundamental de toda a prefeitura, todo o órgão que trabalha com trânsito na cidade onde eles transitam, e isso em âmbito nacional mesmo, né? Não só da cidade de Campinas, mas eu acho que em Brasil, porque como nós conseguimos reduzir nesses primeiros 5 meses desse ano, eu acredito que com ações pontuais, né, como nós fazemos mensalmente também, ações, não é só por causa da semana do motociclista, e sim, durante todos os meses do ano, a INDEC está sempre fazendo ações em semáforo, entregando um material ali, fazendo abordagem de motociclista, também fazemos entregas de antenas também, que o próprio poder público também ele entrega essas antenas também, tá? E fazemos workshop também, que é a gente leva o motociclista lá para a INDEC e faz orientações de trânsito. Inclusive sábado vai ter um desses workshops lá na INDEC e no domingo, dia 2, vai ter um simulado lá na Praça Arautos da Paz, envolvendo o SAMU, INDEC e alguns outros parceiros, que vai simular um sinistro de motociclista caído junto à via. E isso para quê? Para a gente alertar a população, e aí a população que está lá fazendo a caminhada vai ver essa sinistralidade ali, mas é só um simulado, inclusive com ambulância, fazendo socorro e tentar trazer para ele esse sentimento aí de que precisa se proteger, né? E sempre tá lembrando também que o que no trânsito o veículo maior sempre protegeu o menor, né? No caso, os automóveis, os motoristas tentar sinalizar com seta, né, para que evite esse sinistro, porque existe muitos pontos cegos também do carro para a moto.
E o que acontece? É nesse ponto cego, onde o motorista acaba não olhando muito o retrovisor, que pode acontecer ali um abalroamento ali e uma queda de um motociclista e uma fatalidade. Tá certo, então, Luiz. Muito obrigado e obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui. Você conferiu aí, então, Gabriel, você aí de casa, quais são essas ações que estão sendo desenvolvidas pela ENDEC em parceria com as concessionárias durante essa semana do motociclista. Volto com você aí no estúdio, Gabriel. Informações importantes, né? Os motoristas, muito obrigado ao nosso repórter Felipe Gomes e também a disponibilidade do tempo do Luiz Carlos Meck, que é o líder operacional na divisão de Educação e Cidadania da ENDEC, por todas essas informações. Bom, olha só, os Estados Unidos anunciaram na última quinta-feira a aplicação de uma nova tarifa sobre importações ao Brasil e mais 60 países. A justificativa é que o país adota práticas comerciais consideradas desleais por não proibirem nem fiscalizarem adequadamente a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado. A tarifa de 25% já atinge setores como máquinas agrícolas, etanol, calçados, vestuário, produtos de madeira. Estimativas citadas pela Reuters indicam que a medida pode alcançar entre 7 e 11 bilhões de dólares em exportações brasileiras. Para nos contar o panorama atual, eu converso agora com Luiz Garcia, ele que é advogado tributarista pela USP, sócio do Taxi Group, administrador de empresas pela FGV, especialista em governança e compliance. Então, Luiz, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite para participar aqui do nosso telejornal, do Câmara Notícia. E diante dessa justificativa, a primeira pergunta que eu faço é: por que os Estados Unidos estão relacionando essa medida ao combate ao trabalho forçado? Como é que esse mecanismo funciona? Seja bem-vindo e uma boa tarde. Boa tarde. Bom, na primeira tentativa que os Estados Unidos fez, ele utilizou uma via que foi considerada como inadequada pela Suprema Corte americana. O que eles fizeram agora é a utilização de outras vias em 1901 para justificar, né, do Código de Comércio americano, a aplicação de novas tarifas. Essa última de 12,5, ela vem, ela é embasada na eventual ausência de controles por parte do Brasil de combater o trabalho escravo. Ou seja, o que se viu desde o começo, inclusive na questão dos 25%, é que se tem de se utilizar até de forma elástica, de uma série de justificativas, para se aplicar novas sanções ao Brasil. E o que chamou a atenção também é que nenhuma delas nos pareceu que houve uma ampla discussão com o governo brasileiro, seja por iniciativa do governo americano e do governo brasileiro também. Porque nós sabemos que o Brasil internamente, até no próprio Ministério do Trabalho, tem uma série de ações que buscam combater a questão do trabalho escravo. Ou seja, eu acho que pela capacidade que a gente tem de eventualmente negociar, pela importância que o Brasil tem no comércio mundial, poderiam ter sido feitos mais esforços para se evitar pelo menos essa segunda onda de novas tarifas que prejudicam de sobremaneira uma série de setores, em particular aqueles que você citou. Ô Luiz Garcia, já nós vamos mostrar um vídeo do Luiz Henrique, que é o diretor do Ciesp Campinas, e ele fala com estranheza sobre essa questão de trabalho escravo. Ele quer mais detalhes porque ele fala que o Ministério do Trabalho faz realmente, né, um esforço muito grande, um mapeamento no nosso país, e aí ele queria saber mais detalhes, se tem o nome dessas empresas. Essa decisão, então, dá para saber se é mais econômica ou política? É possível separar essas duas questões? É difícil separar, mas tem contornos de decisões políticas também. Tá? Ou seja, quando você usa a seção 301 e parte dela foi justificada, por exemplo, pela questão do Brasil ter apoiado ou institucionalizado o PIX, você vê que houve uma interpretação muito elástica da 301, ou seja, ela fala em ações que outros países tomam que venham a prejudicar o comércio nos Estados Unidos. Aí quando você entra no âmbito do PIX, você acaba passando, o raciocínio é o seguinte: como é um patrocínio estatal, você acaba tendo
havendo uma ausência de concorrência correta com as empresas americanas, empresas financeiras ou de cartões de crédito, etc., que prejudica o comércio americano. Quando você fala na questão do trabalho escravo, você acaba ignorando uma série de ações que o país faz também para combater o trabalho escravo. Ou seja, uma elasticidade muito grande, só que nós estamos falando da maior economia do mundo. Onde é que o Brasil eventualmente falhou? Ao não ser mais combativo com relação a isso pela via diplomática. Aí também entra uma questão política preocupante. Nos pareceu até uma certa leniência do governo brasileiro em aceitar, eventualmente, esse tipo de tarifa, porque há também uma utilização bastante política disso. Então, o seu ponto é muito importante. Nós estamos vendo uma realidade onde a questão política e a questão econômica se misturam de forma bastante intensa dos dois lados, seja do lado americano, que muitas vezes há uma ausência de justificativa técnica clara para você impor as tarifas, seja do lado do governo brasileiro, que muitas vezes poderia ter sido mais eficiente na busca de se evitar essas sobretaxas. Luiz, para quem está nos acompanhando, viu também reportagens nos jornais e está em dúvida, bom, vai vir uma tarifa sobre produtos brasileiros. As pessoas vão sentir essa taxação no dia a dia? Tem alguns produtos, algumas áreas que podem repassar os preços aos clientes? Sim, todo mundo sente, tá? A sua pergunta é muito boa. Não há quem não sinta por uma série de fatores. Por exemplo, a gente acabou de ver um estudo da Associação Industrial de Minas Gerais, em que eles fazem a seguinte análise. Por exemplo, a partir do momento que o aço brasileiro é taxado e você reduz o volume de exportações para os Estados Unidos, você vai ter um impacto sobre toda a cadeia. Sobre a cadeia de minério de ferro, depois sobre as transportadoras que fazem esses transportes. Eles chegam até, por exemplo, ao impacto nos postos de combustíveis, onde os caminhões deixam de visitar mais vezes. Então, tudo isso acaba gerando um impacto sobre o mercado de trabalho e que pode se ampliar se o Brasil fizer qualquer tipo de retaliação mais pesada, por exemplo. Ao mesmo tempo, entram menos dólares no Brasil. Ao entrar menos dólares no Brasil, há uma valorização da moeda. E tudo é muito baseado, em termos de preço, no dólar, ou seja, há uma pressão inflacionária também. Então, seja pela questão do emprego, seja por uma questão de desaceleração da economia, seja por uma questão de uma apreciação do valor do dólar, não há quem não vá sentir quando a maior economia do mundo faz qualquer tipo de retaliação tarifária com o nosso país. Para tentar reverter esta decisão, as empresas brasileiras vão precisar reforçar mecanismos aí de compliance para comprovar que não utilizam o trabalho análogo ao escravo, e já emendo, o Brasil pode contestar essa decisão em organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio? Sim, começando pela última parte da sua pergunta, sim, é um mecanismo. O segundo ponto é reforçar o compliance, sem dúvida nenhuma, e o ponto talvez mais importante é a questão de um comportamento da nossa política externa voltado à negociação, voltado à conciliação. Não se recomenda que a gente faça uma retaliação ampla, talvez alguma coisa pontual, principalmente naqueles produtos em que há uma maior dependência da economia americana. Você vê que o agro ele foi menos impactado por uma questão de inflação interna dos Estados Unidos, né? Como a própria guerra no Golfo, no Irã, etc., fez com que já houvesse uma pressão inflacionária nos Estados Unidos, eles não poderiam se dar o luxo de ter mais pressões inflacionárias com produtos importantes do agro brasileiro. Também há uma possibilidade de você fazer uma retaliação específica com relação a carvão, por exemplo, mas dito tudo isso, o mais importante é nós buscarmos uma relação saudável, de médio e longo prazo, com a maior economia do mundo. As empresas brasileiras, quando elas perdem mercado, você demora muito para recuperar. Por exemplo, antes da primeira taxação lá atrás, nós tínhamos, a Colômbia exportava 8% menos café do que o Brasil para os Estados Unidos. Hoje ela exporta 40% a mais. E quando você perde mercado, para você recuperar esse mercado, demora anos. Então, nós temos que ser muito ágeis em se evitar que ocorram novas taxações, em se reverter as que existem e negociar, porque o preço para a economia brasileira, que é muito fragilizada, isso é importante se dizer também, as indústrias brasileiras, em que pesem
as taxações americanas, elas já são fragilizadas. Nós já entramos no comércio internacional com uma série de pesos estatais, como a questão tributária, a questão da legislação trabalhista, a alta taxa de juros, muito fragilizados. Então, quando a gente sofre qualquer revés, é muito difícil a gente ter qualquer tipo de tomada, qualquer recuperação rápida, porque nós já estamos em desvantagem. E o próprio governo também, como ele tem uma política fiscal complicada, ele não consegue compensar reduzindo a taxa interna da carga tributária, ou seja, é muito problemático. A gente tem que procurar resolver o mais rápido possível, porque a cada dia que passa, o prejuízo é maior para as empresas e, como você também mencionou, para toda a população. Ô Luiz, existem mecanismos tributários que podem amenizar aí os impactos para as empresas brasileiras? Sim, há uma série de iniciativas que poderiam ser tomadas, seja especificamente para aquelas empresas que fazem as exportações, incentivos relacionados à questão de produção, redução de carga tributária pontual. Qual é o problema? O problema é que o país vive uma crise fiscal. Nós não podemos perder R$1 de arrecadação por uma irresponsabilidade do governo. Então, quando ele precisa mexer na carga tributária, ele não tem margem. Por isso, como eu mencionei, quando você tem qualquer situação em que você precisa reagir rapidamente, você não tem essa possibilidade, porque você não pode perder a arrecadação. Então, em que pese uma série de dispositivos que poderiam ser colocados, inclusive, com incentivos às empresas que estão sendo mais prejudicadas, você não consegue. E aí, quando você concede eventualmente para um setor, outros setores querem também. É importante dizer que nós temos uma reforma tributária que deve se iniciar de forma mais objetiva e pesada em 2027, e que ela traz uma série de problemáticas para uma série de empresas também. Então, nós estamos vivendo uma espécie de uma tempestade perfeita. Nós somos sobretaxados, nós temos uma alta carga tributária interna, nós temos uma elevadíssima taxa de juros, nós temos problemas de infraestrutura muito grandes. Todos os fatos apontam para que a gente tem uma problemática muito grave com a questão americana, sem uma capacidade rápida de reação que não seja pela via diplomática. Se a gente pudesse reduzir rapidamente a carga tributária interna, etc., amenizaria, mas a gente não consegue, infelizmente, fazer isso. E para buscar novos mercados, existe muita burocracia, ali um processo jurídico que pode ser longo? O grande problema de mercados, primeiro, que muitos já estão abastecidos. Segundo, é você passar por processos de homologação que demoram um certo tempo. Você precisa ganhar esses mercados e passar por um processo de homologação. Terceiro, a gente não pode esquecer que com a guerra do Irã, a questão logística global ficou muito mais cara. Então, quando você faz qualquer reversão que você dependa de uma malha logística em que efetivamente você vai precisar de agilidade, flexibilidade e custos adequados, você pode ter um problema também. É uma possibilidade que está sendo estudada pela maioria das empresas, mas, de novo, isso exige investimento muitas vezes. E aí eu volto naquele ponto novamente. Em termos de capacidade de investimento, a nossa indústria está muito, muito prejudicada, porque não há margem para isso. Como é que você vai investir com uma taxa de juros tão elevada? Como é que você vai investir com recordes de carga tributária anuais? Todos os anos a carga aumenta cada vez mais. Como é que você vai investir com problemas de infraestrutura tão grandes? Então, assim, é uma possibilidade, mas a gente vai ter muito mais dificuldade do que teria se a gente tivesse evitado, de alguma forma, essas sobretaxas que vão custar cada vez mais caro para o país. Luiz Garcia, advogado tributarista, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram trazidas aqui de grande valia para o nosso telespectador, para entender o atual momento que nós estamos vivendo. Já faço um novo convite para o senhor retornar ao nosso telejornal para falar sobre esse, mas também sobre outros assuntos, e fica aberto às suas considerações finais. Eu agradeço, fico à disposição, é um assunto de suma importância. Nosso país depende muito da indústria, do emprego e de uma política internacional responsável. Vamos todos unir forças nesse sentido para que a população não seja prejudicada. Muito obrigado. Nós aqui agradecemos a participação do Luiz ao vivo nesta quarta-feira aqui no Jornal Câmara Notícia. Vamos com as notícias da metrópole, mas ainda sobre esta temática, viu? Porque o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, o CIESP, contestou a decisão dos Estados Unidos de imporem uma nova tarifa sobre produtos brasileiros e também fala sobre a grave acusação de trabalho forçado nas empresas do país. 18% das exportações manufaturadas da região de Campinas vão para os Estados Unidos. É um volume muito significativo.
São produtos farmacêuticos, químicos, manufaturados, metalúrgicos, diversos produtos que têm um valor muito importante para a nossa balança comercial e também para a geração de empregos. Nós sabemos que esse impacto de 12,5% poderá trazer desemprego e temos que ter esse problema resolvido rapidamente, pois o Brasil necessita das empresas voltando a exportar com carga total. O Brasil é signatário de diversas convenções internacionais de trabalho. E tanto a Justiça do Trabalho, o Ministério do Trabalho, fazem um acompanhamento muito sério sobre todas as empresas e principalmente nas indústrias paulistas. Então, essa retaliação, essa nova tarifa alegando questões trabalhistas, talvez seja, não sabemos o motivo. Então, um caso isolado que precisamos descobrir e realmente os Estados Unidos têm que contar para a gente o que aconteceu para ter essa punição. 12:26. Olha só, a Associação Comercial e Industrial de Campinas, a ASIC, lançou um banco de currículos para aproximar empresas que estão contratando de profissionais em busca de oportunidades de trabalho em Campinas e região. A proposta do Banco de Currículos da Associação Comercial e Industrial de Campinas é reunir em um único ambiente online empresas com vagas abertas e pessoas interessadas em novas oportunidades de emprego. É mais uma iniciativa da Associação Comercial de possibilitar aos comerciantes e as pessoas que estão procurando emprego, procurando uma oportunidade de trabalho, de ocorrer uma concentração dessa necessidade e a disponibilidade dos candidatos. Então, os comerciantes vão poder anunciar as vagas, as características que ele precisa do colaborador, para que setor de cada loja ou cada comércio que ele está oferecendo essas vagas. E, por outro lado, os candidatos vão ter essa vitrine, essa possibilidade de enviar seus currículos de uma forma mais objetiva para conseguir uma nova colocação ou um novo, como se fosse também um primeiro emprego. A nova plataforma foi desenvolvida para atender uma demanda frequente do setor empresarial: a dificuldade de encontrar candidatos com perfis alinhados às necessidades das organizações. E é um serviço que vai facilitar muito aos nossos associados, porque ele vai ter ali uma ampla oportunidade de poder fazer uma escolha para uma futura entrevista e ser muito assertivo na contratação. Um dos diferenciais da plataforma é o foco regional. O banco de currículos foi estruturado para atender empresas instaladas em Campinas e cidades do entorno, aproximando profissionais que vivem ou desejam atuar na região. É mais uma oportunidade, uma plataforma para que tudo isso aconteça e facilitando muito a contratação pelo comércio e também que os candidatos tenham essa nova oportunidade. É mais uma oportunidade para eles. Começa agora já em 1º de agosto, Ela já estava em formato de teste, está sendo divulgada através do nosso banco de dados, através dos nossos meios, para que o comerciante fique sabendo disso e as pessoas também. Eleitoras e eleitores podem solicitar a habilitação para votar em trânsito nas eleições deste ano, quando é feita a transferência temporária da sessão eleitoral, permitindo que a pessoa vote em uma cidade diferente daquela em que está registrada. Confira as regras e como fazer o pedido para quem está nesta situação para votar nas eleições gerais de outubro. O prazo para solicitar o voto em trânsito para garantir o direito de votar nas eleições gerais vai até o dia 20 de agosto. Podem votar brasileiros com 16 anos ou mais. O alistamento eleitoral é facultativo aos jovens e aos maiores de 70 anos e pessoas analfabetas. Para os demais, o voto é obrigatório. O procedimento que garante aos eleitores a possibilidade de votar em uma cidade diferente daquela em que está o seu domicílio eleitoral não é obrigatório, mas é a garantia do eleitor de participação no pleito.
A medida também vale para as pessoas com deficiência. Se essas pessoas estão cadastradas numa seção que não tem acessibilidade e porventura precisem desse tipo de seção, é o momento delas cadastrarem. Também podem se cadastrar quem está a serviço da Justiça Eleitoral e não vai poder se dirigir até o seu local de votação naquele momento, como o caso dos policiais, né, e guardas civis. O voto em trânsito deve ser feito em sessões onde há vagas. Para isso, o eleitor, ao preencher o formulário, vai receber uma lista de locais. Ele faz a escolha, mas a sessão em que esse voto poderá ser exercido em outubro só estará disponibilizado em setembro por meio do aplicativo do e-Título. Algumas observações devem ser feitas para o cadastro do voto em trânsito. É preciso fazer o cadastro antes. Não basta que a pessoa, no dia da eleição, chegue a uma sessão e diga que quer votar em trânsito. Tá? Isso não é possível. A pessoa precisa, reforço, se cadastrar nesse prazo, até o dia 20 de agosto, para que todas as providências com relação a essa transferência temporária sejam feitas. Ele pode ser feito por intermédio da internet, no site do TSE, no autoatendimento eleitoral, ou presencialmente nos cartórios eleitorais. É bastante fácil, é rápido, a pessoa pode se cadastrar apenas para um turno, pode se cadastrar para os dois. É preciso ver quais locais de votação estão aptos a receber esses eleitores em votação em trânsito. Se o eleitor não solicitar o voto em trânsito, pode simplesmente justificar a ausência no dia da eleição ou até 60 dias após cada turno, desde que cumpra as regras da Justiça Eleitoral. Eleitores que estiverem fora do seu estado de origem no dia da eleição devem se atentar a algumas regras para o voto em trânsito. Essa opção de cadastramento de voto em trânsito, ela pode ser feita em qualquer cartório eleitoral do país. Tá? Lembrando que, para as pessoas que vão se cadastrar para votar em trânsito num estado diferente do que votam, elas só vão votar para presidente. Tá? As pessoas que vão se cadastrar para votar em trânsito, mas estão dentro do mesmo estado em que votam, vão conseguir votar para todos os cargos, independentemente da cidade em que estiverem. A transferência é temporária, uma vez passado o prazo das eleições, a partir de novembro de 2026, a sessão da pessoa, o local de votação é restabelecido ao que está no cadastro eleitoral de maneira permanente. Meio-dia mais 32 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quarta-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque melhorar o acesso dos moradores do Parque Itália à Marginal do Pissarrão foi o objetivo de uma indicação apresentada pelo vereador Paulo Haddad em 2024. O pedido apontava os problemas enfrentados diariamente pelos motoristas nos horários de pico. Agora, a Prefeitura anunciou a construção de uma nova alça de acesso e o prolongamento de uma das ruas da região. Uma indicação apresentada em 2024 pelo vereador Paulo Haddad pediu melhorias no trânsito para facilitar o acesso dos moradores do Parque Itália, Avenida Prefeito Magalhães Teixeira, Marginal do Pissarrão. Bom, e a justificativa é o trânsito enfrentado pelos motoristas todos os dias, principalmente durante os horários de pico. A intervenção deve melhorar essa situação, inclusive facilitando a saída dos moradores do bairro. Uma reivindicação muito justa, porque os moradores aqui do entorno, para acessar esse espaço, acessar essa marginal do Pissarrão, tinham grande dificuldade, travessia de pedestre, enfim. Então, para que eles conseguissem chegar ali na região do Mário Gatti, na Quidaban, era um problema muito grande, demandava muito tempo. Agora, com a abertura, com o prolongamento da rua Francisco Bueno de Lacerda, que houve por bem o prefeito e a ENDEC, né, se debruçarem nessa demanda e terem o entendimento de que isso era extremamente importante para a população, serão mais 280 metros, né, da rua que será prolongada,
com asfalto, enfim, toda a infraestrutura, dando aí uma qualidade no nosso sistema viário da região do Parque Itália, de extrema importância para a população dessa região. A obra também prevê o prolongamento da via e a implantação de toda a sinalização de trânsito pela INDEC. Parte de infraestrutura, né, sinalização de solo, sinalização vertical, galerias, enfim, tudo aquilo que é importante para a realização de uma obra desse montante. O aporte financeiro, R$1.200.000, vai impactar sobremaneira, são mais de 34 mil veículos que passam aqui todos os dias, então isso vai desafogar o trânsito de uma forma, evitando até que as pessoas tenham que passar pelo túnel para chegar ao centro da cidade de Campinas. Bom, e é uma previsão ainda não, vereador? O início da obra será agora em julho. Eu acredito que é uma obra que não demande muito tempo, mas acho que até o final do ano, né, no máximo até novembro, isso deve ficar pronto. Quem mora por aqui agradece. Vai melhorar bastante porque nós vamos ter uma saída agora para as Amoreiras, né, para a região aqui do Mário Gatti e para o centro da cidade também. A gente não precisa nem passar pelo túnel e talvez a distância diminua bastante. Foi feito um abaixo-assinado? Isso, em 2024 foi feito um abaixo-assinado solicitando essa saída aqui para as Amoreiras direto. Bom, e surtiu efeito, né? Porque agora a obra vai sair do papel e vai... Pelo jeito sim, né? De acordo com a fala do vereador, as obras já deverão ser iniciadas. E a gente já nota que já saiu o estacionamento que tinha ali do lado, né? Vai facilitar a vida de muita gente. Com certeza. A Frente Parlamentar pela Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial da Câmara de Campinas encerrou o primeiro semestre com discussões sobre o acesso a medicamentos e os avanços na regulamentação do setor. A Frente Parlamentar pela Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial retomou os trabalhos em 2026 com o objetivo de acompanhar as políticas públicas e ampliar o debate sobre o acesso a medicamentos à base de cannabis. O grupo é coordenado pela vereadora Paula Miguel e reúne representantes do poder público, especialistas, pacientes e entidades da sociedade civil. A Frente Parlamentar da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial, ela foi recriada nesse segundo mandato e esse ano a gente teve uma mudança importante que é essa questão da Anvisa. A Anvisa, ela é quem faz a regulação dos nossos medicamentos e muitas vezes o medicamento, para ele estar no Brasil, às vezes já foi testado internacionalmente em diversos outros países, mas aqui ela precisa ainda passar pela Anvisa. E quando a Anvisa coloca esse debate em pauta, a gente consegue deslumbrar a mudança de diversas patologias, como pessoas que sofrem com dores crônicas, como fibromialgia, casos de epilepsia também, e pessoas muitas vezes, até mesmo aqui do estado de São Paulo, que aqui a gente tem 3 patologias que são autorizadas pelo governo que podem acessar medicamentos à base de cannabis, que é enoxaparin, esclerose tuberosa e um outro tipo, síndrome de Dravet. Criada para acompanhar a legislação e discutir políticas públicas sobre cannabis medicinal e cânhamo industrial, a Frente Parlamentar também busca incentivar pesquisas e contribuir para a construção de propostas voltadas ao município. Os trabalhos terão continuidade no segundo semestre. A gente gostaria muito de que o debate avançasse aqui no município de Campinas. Então a gente tem alguns projetos já para que avance a cannabis no município, que passa pela preparação dos profissionais de saúde, do atendimento aos postos de saúde, para que as pessoas que estão ali diariamente, quando chegar um paciente que faz a utilização da cannabis, que ele não sofra com preconceito, mas que ele consiga ter ali o atendimento completo e também entender quais são as interações que esses medicamentos podem fazer com a população, e aí medicamentos simples, pressão alta, diabetes, como que eles podem interagir, melhorar, ou então, piorar o medicamento, a utilização de medicamentos à base de cannabis. O projeto Câmara Integrada segue fortalecendo os laços entre quem faz parte aqui da Câmara Municipal, com boa música, integração, momentos de confraternização. O encontro deste mês teve um motivo ainda mais especial: a comemoração dos aniversariantes de julho.
A iniciativa reúne servidores comissionados terceirizados em um ambiente de valorização e reconhecimento. Com muita música boa, o Câmara Integrada é sucesso na certa. Para quem comemora aniversário em julho, então, é ainda mais especial. Mais uma vez um evento especial aqui, o Câmara Integrada, né? Com essa ideia de reunir os servidores no momento descontraído. Por acaso, é o meu mês de aniversário também, então a comemoração aí é em dobro, estou muito feliz. E essa reunião de pessoas, poder ter a presença de um músico aqui em colaboração com o sindicato da Câmara, deixa o momento ainda mais especial, né, André? Bom, para você, então, certamente é um mês diferente, né, Ronan? Você que é o diretor-geral, está sempre presente, prestigiando, colaborando, mas esse no aniversário não dá para perder mesmo. Realmente é um dia para a gente aproveitar, né? Para mim está sendo ainda mais especial participar desse dia, participar da elaboração desse projeto junto com a presidência, com a gestão de pessoas. Então é um momento realmente de a gente fazer um trabalho descontraído. É muito legal estar aqui hoje. Já há anos tem sido feita essa confraternização e a oportunidade de rever os amigos, os companheiros de trabalho, o pessoal efetivo, os comissionados, o pessoal dos terceirizados, enfim, é uma festa geral com todo mundo aí junto, muito bom. O pessoal fica batendo papo, colocando a conversa em dia, também comendo um lanchinho, tomando um suco, é muito legal. Para completar, né? Você encontra com a galera, come uma coisinha aqui, outra coisinha ali e revê alguns que a gente no dia a dia fica meses às vezes sem se ver, então é a oportunidade de encontrar com todo mundo hoje. Quando foi seu aniversário? Dia 9 de julho. Hoje, então, é uma comemoração especial aqui com os amigos da Câmara. Com certeza. É bacana poder participar, poder reunir a galera que a gente trabalha, que às vezes a gente só se encontra nos corredores, né? Então, esse momento assim, é muito interativo. E com essa musiquinha hoje tá bem diferenciado. Pois é, a música dá um tchan especial aí na festa? Ah, com certeza, com certeza. Pode ver que o pessoal tá mais animado, tá mais descontraído, né? Então, isso é importante, esse envolvimento de toda a galera. Parabéns. Obrigada. O Câmara Integrada tem recebido cada vez mais gente. Comissionados, terceirizados, servidores. O negócio tá ficando cada vez melhor, né, presidente? Que alegria, né? E agora comemorando os aniversariantes de julho, né? Eu acho que é uma ação importante. A cada evento a gente tem percebido uma participação maior, né, dos colaboradores, dos funcionários de carreira, assessores, de vereadores, né? Então isso mostra que a Câmara é um local bom para se trabalhar. E essa ação torna esse ambiente de convivência mais harmonioso, né, mais amigo. É uma forma de reconhecer e valorizar também aquele que ajuda a fazer desta a melhor Câmara do Brasil. O presidente Luiz Rossini, que também é aniversariante do mês, reforça que a Câmara hoje é referência no Brasil inteiro. E é claro que aquilo que a gente puder replicar, porque também numa inovação isso, as organizações de uma forma geral, elas têm essa característica de desenvolver ações para integrar os seus servidores, os funcionários. E a Câmara, como uma instituição, como organização, também tem feito isso. Uma ideia que nasceu lá na Coordenadoria de Saúde, da Diretoria de Gestão de Pessoas, que desde quando eu assumi a presidência eu tenho apoiado, e o exemplo do sucesso é esse, né? Todo mês, todo mundo reunido aqui para comemorar os aniversariantes do mês. O sofrimento do torcedor pontepretano não tem fim. Ontem a Ponte saiu na frente do Atlético, mas mais uma vez não conseguiu sustentar a vitória. A Ponte chegou logo aos 2 minutos com Júlio e depois Kevson, mas Luan Poli conseguiu espalmar. Aos 18, Elvis tentou, mas sem forças. Até que aos 20 minutos, o camisa 10 apareceu de 3 dedos, colocou na cabeça de Léo Gomes, que acertou o cantinho do goleiro. Placar aberto, 1-0 Ponte.
Aos 29, o Atlético assustou, Max cruzou e Carlinhos de cabeça tirou tinta da trave. Elvis de falta quase surpreendeu Luan Poli. Aos 44 minutos, David da Hora perdeu o gol, quase não acertou a bola. Até que aos 18 minutos da etapa final, cruzamento na área da Ponte e o zagueirão Palácios puxou Carlinhos, pênalti bobo, infantil, mas que foi marcado. Ia Lucas colocou o goleiro de um lado e a bola do outro. Então ficou nisso, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta 1, Atlético também 1. Agora são 14 jogos sem vitória, 12 derrotas neste período e apenas 2 empates. É uma das piores sequências da história da Série B. A Ponte está na lanterna da competição e nas próximas rodadas, matematicamente, estará rebaixada. A Ponte volta a campo na sexta-feira, dia 7 de agosto, 8h30 da noite, contra o Ceará, fora de casa. E olha só, a Idarsa, Inteligência de Dados para Automação de Relatórios Socioambientais, vai ser utilizada para identificação de espécies aquáticas e auxiliar processo importante para a conservação ambiental. Tema que você acompanha a partir de agora no nosso quadro, o Giro Ambiental. Olá, sejam bem-vindos a mais um Giro Ambiental. O IDARSA, sigla para Inteligência de Dados para Automação de Relatórios Socioambientais, é um projeto que utiliza inteligência artificial para identificar automaticamente espécies de peixes na Amazônia. A tecnologia promete tornar o monitoramento ambiental mais rápido e preciso, além de ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade da região. E para explicar como esse sistema funciona e de que forma ele pode contribuir também para a conservação ambiental, eu converso hoje com Danilo Costa, que é gerente executivo de operações do Instituto Atlântico. Danilo, seja muito bem-vindo ao Giro Ambiental e muito obrigada. É um prazer estar aqui falando para vocês e falando de um tema que é muito bacana, né? Falando da conservação do nosso meio ambiente. Para começar, Danilo, eu já dei uma deixa, mas eu queria que você explicasse melhor para quem está em casa o que é o IDARSA e como também surgiu a ideia para desenvolver esse projeto. O IDARSA é um projeto que surgiu do Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da Norte Energia. É um programa que é regulado pelo PDI-ANEEL, que é a reguladora do setor elétrico, em parceria com o Instituto Atlântico, e a gente tem em nosso hall de pesquisadores bolsistas de universidades, principalmente da Universidade Federal aqui do Ceará. Esse projeto ele visa atender a uma demanda socioambiental da usina da Norte Energia, que ela fica localizada no complexo do Belo Monte, ali no Rio Xingu, no Pará. E esse projeto ele atende duas grandes vertentes. Imagina que ao longo de uma usina existem vários programas socioambientais sendo tocados, junto com pescadores, junto com a comunidade local, e a ideia é concentrar esse volume de dados que vem de todas essas frentes num único lugar, tratar esses dados para que a tomada de decisão em cima deles seja mais facilitada. E como é que a gente faz isso no IDARSA? A ideia é a gente utilizar inteligência artificial para analisar todo esse volume de dados, compilar e trazer informação de forma muito mais rápida e muito mais assertiva para o time da Norte Energia que faz a tomada de decisão e apoiar todas as ações que eles vão tomar. Esse projeto também tem uma frente muito legal, que é o Sistema de Transposição de Peixes,
mais conhecido na região como Escada de Peixe. É um canal de mais ou menos um pouco mais de 1 quilômetro, onde a Norte Energia criou para que os peixes em processo de migração saia de uma parte mais baixa para a parte mais alta do rio, ali onde está a barragem. E esse projeto, uma das frentes desse projeto é monitorar a migração desses peixes. Como é que vai funcionar esse processo de migração? Câmeras são instaladas dentro de uma unidade, como se fosse um vidro, um painel, onde os peixes estão passando ali dentro do canal, e essa câmera ela fica filmando ali 24 horas a passagem dos peixes. E aí a gente consegue monitorar a quantidade de peixes que estão passando, a quantidade de espécies que estão passando, como é que está a turbidez, né, a coloração ali da água, e isso tudo impacta também na leitura das espécies que estão passando por lá. E você já falou um pouco, e também o nome do projeto já traz a inteligência artificial no próprio nome. Eu queria que você explicasse um pouco na prática como essa tecnologia está sendo utilizada. Você falou que é com o uso de câmeras, ele monitora os peixes e a partir disso captura imagens, é isso? Quase isso. Vou tentar explicar aqui de forma um pouco mais didática. Quando os seres humanos, né, a gente está tentando, a gente se depara com algo novo que a gente não conhecia, alguém vai explicar para a gente o que é aquela coisa, certo? A mesma coisa com a inteligência artificial. A gente vai pegar imagens de vários peixes e a ideia, inicialmente, é a gente monitorar algo em torno de 60 espécies de peixes diferentes e a gente vai treinar a inteligência artificial para ela reconhecer, primeiro, isso aqui é um peixe, ok? Então ela passa a reconhecer que aquele tipo de animal é um peixe. E aí a gente vai para a classificação daqueles peixes. Esse aqui é um pirarucu, esse aqui é um peixe A, esse aqui é um peixe B. E a gente vai treinando os algoritmos de inteligência artificial com as imagens daqueles peixes. Depois que a gente treina a inteligência artificial, a gente vai conectar isso nas câmeras, nos vídeos que são gravados, e ela vai ficar lendo os vídeos e identificando, opa, encontrei um peixe, esse peixe é da categoria tal. E aí ele monitora a quantidade de peixes que estão passando, tanto subindo quanto descendo, monitora as espécies, e é possível identificar com isso quais são as espécies que estão mais passando em direção de subida ou de descida, avaliar dentro de determinado momento, está faltando espécie que deveria estar passando e não está passando, por que isso está acontecendo? Então, a companhia consegue adotar medidas para melhorar o atendimento na região por conta disso. E você já falou que o local onde está aplicada essa tecnologia atualmente é no Rio Xingu. Eu queria que você explicasse por que esse local foi escolhido. É por conta da biodiversidade presente ali? A usina de Belo Monte, ela está presente ali no Rio Xingu há aproximadamente 50 anos. E toda a usina, quando ela é implantada, querendo ou não, ela impacta toda a região que ela está no entorno. A nossa legislação brasileira obriga que todas as empresas do segmento, eles monitorem todas as ações socioambientais ao redor que foram impactadas pela usina. Então, a Norte Energia, elas precisam reportar informação tanto para a sociedade que está ali ao entorno, quanto para o governo. E uma das necessidades que tem ali no Rio Xingu é a migração dos peixes, porque eles atendem a comunidades ribeirinhas, tanto na parte baixa quanto na parte alta da barragem. E essa monitoração é importante porque preserva espécies. Os peixes, quando eles vão fazer a desova, eles têm que subir para a parte mais alta para fazer todo esse processo. E se não houver um monitoramento para saber se
essa navegação, essa migração dos peixes estão acontecendo, é possível que haja extinção de espécies. Então, esse monitoramento é importante para garantir que a perpetuidade dessas espécies, que são locais ali da região, que é uma biodiversidade muito vasta, ela continue sem nenhum problema. Certo. E Danilo, agora vocês estão implementando essa tecnologia, mas anteriormente como que era feito esse monitoramento? Ele era 100% humanizado? 100% humanizado. Eu comentei, né, que vai ter um algoritmo que vai estar ali olhando os vídeos que são gravados 24 horas. Hoje, quem faz isso é um conjunto de pessoas. As pessoas pegam as gravações e ficam ali olhando os vídeos para identificar a quantidade de peixes que estão passando, para identificar quais as espécies. E por ser um trabalho manual, a probabilidade de você falhar, ela é grande. E um outro ponto, isso é feito por amostragem. Usando a tecnologia, ele vai ler o vídeo por inteiro, ele não vai olhar por amostragem. Então, a assertividade, ela vai ser muito maior. Mas a ideia não é substituir o humano nesse processo. E esse é um ponto importante que a gente precisa entender quando a gente fala em inteligência artificial. O humano, dentro de todo esse contexto, ele é extremamente importante porque nós é que conhecemos os detalhes, nós é que conhecemos as espécies, nós é que alimentamos. Então, mesmo com a inteligência artificial fazendo ali aquele trabalho que tende a ter uma assertividade superior a 90%, é preciso que depois haja uma validação do humano, nem que seja por amostragem. Opa, a IA está conseguindo fazer a captura das informações de forma assertiva e está trazendo, de fato, informação relevante para a gente. Então, isso vai permitir um monitoramento quase que em tempo real, né? Os vídeos eles vão continuar sendo gravados, vai permitir uma maior assertividade para contar exatamente quantos peixes estão passando nas duas direções e contar todas as espécies que estão passando ali. E nessa implementação, vocês notaram algum desafio com o uso da inteligência artificial? Porque no rio acaba sendo ali uma água turva algumas vezes, né? Tem algum desafio para conseguir fazer esse monitoramento de forma correta, precisa? Tem, os desafios eles são muitos, né? É um projeto de pesquisa e todo projeto de pesquisa ele vem com vários desafios embutidos. Então imagine que a determinados momentos que a água vai estar cristalina, que é muito fácil você perceber o que está ali dentro dela, mas há momentos que a água ela vem com a coloração mais escura, né? Ela vem com um certo nível de turbidez, e não só isso, a depender do fluxo da água, ela vem também com sujeira, né? Com plantas, com outras coisas que vêm navegando por ali junto com os peixes, e isso tudo é desafio para a inteligência artificial conseguir capturar o que é peixe e o que é que não é peixe, e aí fazer a classificação da melhor forma possível. E tem outro ponto que vai permitir também, e não é alvo desse projeto, mas toda a tecnologia vai permitir um desenvolvimento futuro, né? Vai habilitar que isso seja feito no futuro, identificar vazão de água, identificar nível do rio e outras várias informações que podem ser coletadas ali de todas aquelas imagens, né? Porque o vídeo ele é uma sequência de muitas imagens, então no final das contas a gente está analisando frames de imagens. E você já falou um pouco sobre isso, mas por que é tão importante identificar corretamente essas espécies que vivem no rio? Que tipo de informação também esse trabalho pode fornecer para pesquisadores e órgãos ambientais para conseguir entender tanto as espécies de peixes da região, quanto a saúde do ecossistema também, se está saudável para aqueles peixes? O primeiro ponto, como mencionei, é conseguir monitorar como é que está o fluxo de peixes. A população local ela vive também da pesca, e ter essas espécies todas ali é importante para a população local. Garantir a perpetuidade de todas essas espécies também é um fator muito importante. É preciso que haja o fluxo migratório. E a partir do momento que o IDARSA for implantado, vai permitir
a identificação dessas espécies que estão migrando da parte mais alta para a parte da parte baixa para a parte alta para fazer a desova, e o inverso, né? Todo o processo de migração de ida e de vinda. E esse tipo de tecnologia já está sendo utilizada em outros países, certo? E o que torna esse projeto brasileiro diferente e inovador referente aos outros, em relação aos outros? Essa é uma excelente pergunta. Esse projeto ele é inovador no país porque não tem nenhuma outra organização desenvolvendo isso. Ele já existe em outros países, mas com a amplitude menor. O que é que eu quero dizer com isso? O máximo de espécies que, durante todas as pesquisas que nós fizemos, é de 15 espécies sendo monitoradas. Ali na bacia do Xingu, tem um volume imenso de espécies. A Norte Energia já catalogou algo em torno de 168 espécies, no mínimo. E a ideia é que o projeto ele trabalhe com mais ou menos 60. Ou seja, a gente está falando de um projeto que, no mínimo, ele vai entregar ali para a Norte Energia um monitoramento 4 vezes maior do que outras pesquisas sendo feitas em outros países. É uma biodiversidade muito grande e isso torna o desafio do projeto muito maior do que o que a gente tem em outros países. A tecnologia ela é muito similar, que é a tecnologia de reconhecer ali peixe, não só peixes, né, mas qualquer tipo de objeto que está passando. Mas a forma com que ela é implementada, que ela é treinada, é diferente aqui dentro do nosso contexto. Certo. E olhando para o futuro, né, essa tecnologia ela pode ser aplicada, atualmente ela está no Rio Xingu, mas futuramente ela pode ser aplicada em outros rios, outros biomas, quem sabe? Pode sim. Uma vez que ela estiver madura, né, entregue, estiver em operação, todo o resultado da pesquisa, porque além das entregas do produto final que vai ter, que é uma solução de inteligência artificial, a gente tem várias pesquisas, artigos sendo trabalhados e que eles vão poder evoluir várias frentes para qualquer outra concessionária que tenha características similares. Então, o produto ele pode ser, sim, implantado em outras usinas, mas sempre precisa de adaptações. O contexto de cada usina é diferente. O núcleo do sistema ele pode ser implantado, mas vai precisar treinar com espécies da região, treinar com a característica de água de cada região, mas o sistema em si ele é plenamente replicável, não só dentro do Brasil, para qualquer localização que tenha características similares. Danilo, algo mais sobre essa tecnologia que você queira acrescentar? Vou trazer um aspecto geral aqui da tecnologia. A gente fala muito em IA, e eu vou reforçar esse ponto. A inteligência artificial ela não vem para substituir o ser humano em todo esse processo. Ela é complementar. Ela acelera a leitura de um volume muito grande de dados, que a gente não está falando só de peixes, a gente está falando de números, a gente está falando de dados que são coletados em torno de todo o complexo ali da barragem, né? E ela vem acelerar toda a tomada de decisão para que, uma vez a gente conhecendo muito bem ali o meio ambiente que está envolvido, a gente possa preservar cada vez mais esse meio ambiente e dotar ali a Norte Energia de informações rápidas para tomada de decisão e ajudar toda a comunidade que está ali ao entorno daquele complexo. Perfeito, Danilo. Muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente esse trabalho tão importante. Eu que agradeço. É um tema muito importante. Obrigado. Eu agradeço também a sua companhia e te espero no próximo Giro Ambiental. Até lá! O Brasil tem avançado na destinação correta de resíduos eletrônicos. De acordo com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, mais de 230 toneladas desses materiais já foram coletadas e encaminhadas para tratamento e reciclagem.
O volume corresponde ao peso de mais de 200 estátuas do Cristo Redentor e inclui aparelhos inteiros, componentes eletrônicos e diversos materiais reaproveitáveis. O resultado está ligado à implantação do Sistema de Logística Reversa, previsto pelo Decreto Federal nº 10.240 de 2020, que determina que os produtos descartados retornem à cadeia produtiva de forma ambientalmente segura. A Defesa Civil do Estado de São Paulo fez um alerta para a chegada de uma nova frente fria que deve provocar chuvas fortes e intensas, rajadas de vento entre hoje e também amanhã, quinta-feira, em todo o território paulista. Então, diante do cenário meteorológico, o órgão vai ativar o gabinete de crise em modalidade presencial para reforçar o monitoramento e agilizar a resposta a eventuais ocorrências. Então, aqui em Campinas, a nebulosidade já aumentou e pode até chover, viu, agora à tarde e também no dia de amanhã. Então, para a quinta-feira, o sol aparece, mas existe essa possibilidade de chuva porque a nebulosidade está em alta. Sobre as temperaturas, vamos aqui para a minha tela, porque olha só, mínima de 14 graus, então a mínima ela não fica muito baixa, apesar desta frente fria. Ao longo do dia a temperatura sobe, podendo chegar aos 28 graus aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e nos vemos amanhã ao meio-dia, ao vivo. A gente espera. Até lá. Tchau, tchau.